Capítulo 7. Assim como o homem pensa, ele é. Nos tempos antigos, onde as bruxas voavam por aí à noite, amaldiçoando os infelizes que cruzassem o seu caminho, o homem atribuía o poder da saúde ou da doença, da fortuna ou da miséria às condições externas. Hoje em dia, rimos dessa superstição, mas ainda existem pessoas que não entendem que o que experimentamos são apenas efeitos de uma causa e não fazem ideia das causas que trazem esses efeitos. Toda a experiência humana é um efeito. Você ri, chora, se arrepende, sofre e é feliz. No entanto, não é fácil rastrear as causas desses efeitos que experimentamos. Nós poupamos dinheiro para a nossa velhice. Nós o colocamos em um banco ou compramos ações, e por vezes o banco e as empresas das quais somos acionistas quebram. Nós ficamos em casa em um feriado para evitar um acidente em uma rodovia e acabamos quebrando a bacia ao cair de uma escada. Nós dirigimos devagar para evitar problemas e subitamente um carro desgovernado acaba nos atingindo. Qual é a causa por trás desses efeitos? Se nós a encontrarmos e a controlarmos, seremos capazes de controlar os efeitos. Não seremos, então, vítimas indefesas da má sorte. Nós devemos ficar acima da concepção de que a vida material é a dona do nosso destino. A vida externa é apenas um reflexo do nosso mundo interno. De nada adianta ficar em casa e tomar todas as precauções de segurança se os nossos pensamentos forem de desastre. O gênio da nossa mente fatalmente trará o desastre até nós. Não importa o quão cuidadosos sejamos, o que conta é a imagem mental boa ou ruim que entretemos. Hoje em dia, sabemos que a matéria não é uma substância real e que ela é quase toda um vazio tão grande quanto o vácuo, mas, no entanto, ela possui muita energia. O pensamento é a única força. Assim como a polaridade controla o elétron e a gravidade controla os astros, os pensamentos controlam a ação e o ambiente do homem, e o pensamento está sujeito ao controle da nossa mente. Os acontecimentos negativos são o produto de uma visão errada. Nós não podemos mudar as nossas experiências passadas, mas podemos mudar as experiências futuras. Nós podemos mudar os dias vindouros ao nosso gosto. Nós podemos ser amanhã o que pensamos hoje. Qual é a razão da maioria dos fracassos na vida? A razão é que eles foram antes pensamentos de fracasso. Nós permitimos que a competição, os tempos difíceis, o medo e a preocupação destruíssem a nossa confiança. Ao invés de agirmos de maneira agressiva, gastando dinheiro para conseguir mais dinheiro, nós travamos e preferimos jogar de maneira segura. Na guerra, nem sempre a defesa é o melhor ataque. A lei da compensação está sempre em ação. A vida não é um capricho do destino. Assim como um homem pensa e sente em seu coração, ele é. Nós somos hoje o resultado dos nossos pensamentos passados, e as coisas que temos são as que esses pensamentos atraíram para nós. O homem de sucesso não tem tempo para pensar em fracasso. Ele está sempre muito ocupado pensando em meios de prosperar. Você não pode acrescentar nada a um recipiente que já está cheio. Tudo é energia.
Não há nada bom ou ruim, disse Shakespeare. O pensamento é quem torna as coisas boas ou ruins. Os mortais são saudáveis ou doentes, felizes ou infelizes, fortes ou fracos, na proporção em que pensam que são uma coisa ou outra. Nosso corpo, assim como as outras coisas materiais, manifesta apenas o que a nossa mente entretém e acredita. Tenho certeza que você já notou isso. Um homem com um estado mental ruim terá características duras e desagradáveis. Um outro, com um estado mental gentil, terá um sorriso no rosto e um semblante calmo. Todos os órgãos do corpo humano respondem aos pensamentos. Quem nunca viu uma face vermelha de vergonha ou uma face pálida pelo medo? Nossas emoções não apenas distorcem a nossa face, como também distorcem o coração, o estômago e o fígado. Uma experiência mostrou que quando um gato era alimentado e depois acariciado, sua digestão funcionava perfeitamente, mas quando um cão era trazido ao laboratório após a refeição, o ultrassom mostrava os órgãos digestivos se retorcendo e quase formando um nó. Cada um de nós constrói o próprio mundo, e essa construção é feita a partir da mente. A vida animal comum é controlada pela temperatura, pelo clima e pelas condições. O homem, no entanto, é capaz de se ajustar a qualquer temperatura ou condição. Ele pode se livrar do controle das forças naturais através da compreensão da lei de causa e efeito. Nós estamos acostumados a sermos controlados por nossos pensamentos inconscientes e emoções. Assim, damos o poder para tomarem o controle da mente e entendemos que isso é inevitável. O homem, ao longo das eras, tem sido assombrado por criaturas originadas em sua própria mente. É imprescindível que expulsemos essas criaturas. Depois que conhecemos esse inimigo, fica mais fácil de expulsá-lo. Até que o homem faça isso, ele não poderá dominar a natureza. Ele será um mero escravo das criaturas sombrias que habitam os corredores pantanosos da sua mente. Os rostos cansados e descuidados que encontramos aos milhares, mesmo entre as classes mais abastadas da civilização, testemunham como raramente esse domínio do homem sobre a natureza é conquistado. As doutrinas mais proeminentes das escolas orientais de psicologia prática afirmam que o poder de expulsar qualquer pensamento indesejado deve ser alcançado a qualquer custo. Naturalmente, essa arte requer prática, mas depois de dominada, não haverá mais mistério ou dificuldade. Os orientais afirmam que a vida só começa depois que adquirimos esse poder, porque quando o fazemos, ao invés de sermos dominados pelo rebanho de pensamentos que nos levam a todo tipo de erro, começamos a dominá-los e, dessa maneira, colocamos tudo em seu devido lugar. Esse poder dá ao homem a habilidade de se livrar do tormento mental e de exercer um controle que era até então desconhecido para ele. Não existe inteligência na matéria, apenas energia. Essa energia é moldada em pedra, ferro, madeira ou carne. Tudo consiste da substância universal da qual todas as coisas são feitas. A mente é a única inteligência. Ela é eterna e suprema. Quando o sol da compreensão iluminar todos os pontos escuros das nossas vidas, nós entenderemos que não existe nenhuma causa, nenhum Criador, nenhum poder, exceto o bem. O mal não é uma entidade. É apenas a ausência do bem, e não existe nenhum efeito ruim sem uma causa ruim. Portanto, apenas o bem
possui um poder real. Sendo assim, não deve haver nada senão bênçãos para toda a humanidade, pois se Deus é a única causa real, então todo efeito deve seguir a essa causa. Não se contente em apenas ler essas palavras. Coloque-as em prática. Exercite o seu desenvolvimento mental como faz com o seu corpo físico. Pratique diariamente o pensamento correto. Expulse os antigos pensamentos de doença, tristeza, preocupação e medo. Respire profundamente o oxigênio ilimitado da saúde, da força, da felicidade e do sucesso. Pratique olhar ao longe, sempre procurando por algo melhor. Faça esses exercícios de respiração mental todos os dias. Veja o quão fácil se tornará em pouco tempo controlar os seus pensamentos e o quão rápido você sentirá os efeitos positivos.